Jesus disse: muitos publicanos e meretrizes, que também estavam ali no ambiente, que gostavam de ouvi-lo, que iam frequentemente a todos os lugares onde ele estava, que se sentiam livres, desembaraçadas, se sentiam não angustiadas, não culpadas, se sentiam acolhidas, se sentiam respeitadas, se sentiam santificadas pelo sorriso de Jesus, pelo brilho dos olhos dele, pelo carinho dos gestos e dos modos dele, pela finesse dele, pelo cavalheirismo dele, pelos modos leves e atenciosos para com todas as meretrizes e prostitutas e mulheres que se aproximavam dele. Esses são os segundos filhos, que, em geral, de saída, vão logo dizendo: não quero não estou afim, não gosto disso aí. Como acontece o tempo todo comigo, a minha vida inteira. O cara recebe um convite para vir ver, ouvir, ou para ir assistir. Faz 48 anos que isso está acontecendo. E aí o cara diz que não gosta, que odeia, que resmunga, fala barbaridades, mas depois acaba chegando, ou acaba vendo, ou acaba buscando, ou acaba assistindo. E faz isso, às vezes, sozinho. E o coração se enternece, se quebranta. E aí, frequentemente, são esses que antes você juraria que jamais fariam qualquer tipo de concessão, e depois, não só de concessão, mas de adesão amorosa ao ensino, à palavra, com um coração grato de arrependimento. São os pecadores de arrependimento grato e de gratidão arrependida. Arrependimento grato, porque foram aceitos. E gratidão arrependida, porque, tendo sido aceitos, se arrependem cada vez mais, que percebem e realizam como já eram aceitos mesmo antes de conseguirem se arrepender, porque só se arrependeram porque já eram aceitos. Por isso se arrependem cada vez mais e por isso ficam cada vez mais gratos. E por isso obedecem cada vez mais, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de boas obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados, modelados, esculpidos em Cristo Jesus, no Evangelho, para a prática de boas obras, as quais Deus preparou de antemão, a saber, o Evangelho, para que nós andássemos nelas, boas obras, e nele, no chão do Evangelho. Então, quando ele diz que publicanos e meretrizes precederão a sumos sacerdotes, fariseus, escribas, bispos, apóstolos, pastores, padres, cônegos e cardeais e papas e crentes fanáticos e gente que se acha superior a outras. Quando Jesus diz isso e afirma que publicanos, que pecadores,
que meretrizes precederão essas pessoas do reino dos céus, ele não está ungindo a corrupção dos publicanos, dos servidores públicos ladrões, nem está derramando o óleo santo, ungindo a prostituição como prática das meretrizes. Não. Ele diz que eles e elas precederão a esses outros e dá o exemplo do arrependimento. Diz, olha, João Batista, eu não vou nem falar de mim, mas de João Batista, que veio aí e andou no caminho da justiça. No caminho da justiça. E vocês viram. E os publicanos e as meretrizes também viram. E se arrependeram. E bateram no peito. E foram arrependidos e pediram para ser batizados no Rio Jordão. Enquanto vocês viram o testemunho deles se arrependendo, mas acharam que vocês não precisavam nem de Deus. Porque é assim que frequentemente o ser que se jacta da sua justiça própria, da sua santidade própria, dos seus compromissos cumpridos, dos seus votos pagos, dos seus legalismos praticados, das suas superioridades. Em geral, essas pessoas são as que menos gratidão têm, são as que nem mesmo em Deus creem muitas vezes, porque dizem que creem em Deus, no entanto, vivem de exterioridades, de falsidades. E algumas delas ficam tão superiores que se tornam verdadeiros satanases, que dizem, nem de Deus eu estou precisando. Como aqueles que viram que João Batista andava no caminho da justiça, mas não acharam que precisavam de arrependimento, nem de transformação da mente, nem de regeneração dos pensamentos, nem de ressignificação de valores, olhares, lentes e interpretações. Não. Aí é um sinal de empedramento absoluto. Não basta ser simpático. Tem que fazer. Porque aquele primeiro filho era simpatia. Sorrisos, aleluias, oh, glórias. Tem que levantar e fazer. Vai tu e faz mesmo. Para Deus, o único culto que existe é aquele que é praticado como amor, como trato, como reverência, como misericórdia, como justiça, como sinceridade, como compaixão. Esse é o único culto. Ele é feito disso e ele está acontecendo todas as vezes que esse fruto está sendo manifesto. Todas as vezes que esse fruto está sendo manifesto, esse culto está sendo praticado. Portanto, não basta ser simpático, tem que fazer. Se eu tivesse hoje, só por hoje, colocar um tema leve na história desses dois irmãos, eu diria isso. Hoje, amanhã não, mas hoje, para você,
porque você, que é tão simpático, está aqui, é para você que está colocado. Não basta ser simpático, tem que fazer. E aí eu quero dizer mais 3 coisas para você. A primeira é que quem decide fácil, deixa fácil. Repita comigo. Quem decide fácil, deixa fácil. Esse pessoal que com uma facilidade enorme entrega tudo, doa tudo, se arrebenta todo, faz o que tu quiseres, faz de novo, quantas vezes. Esse pessoal, em geral, é frouxo. As pessoas cujas decisões permanecem são de outra cepa. Porque, em geral, a minha vida inteira pastoral, observando pessoas, eu vejo que quem diz nunca mais saio daqui vai desaparecer com uma rapidez enorme. Mas, olha, minha vida toda, eu quase que lamento quando uma pessoa chega para mim e diz, olha, nunca mais o senhor não me verá, ou nunca mais eu vou deixar de lhe ajudar, ou nunca mais eu isso ou aquilo. Eu até digo, que pena. Porque eu sei que normalmente essas pessoas desaparecem. Elas são de temporada, são de season. Aí elas vêm, ficam um outono, um inverno, ou uma primaverazinha, ou um verão, mas vão embora. Não são dos que permanecem. Como aquele primeiro filho. Claro, papai, claro. Decide fácil, deixa fácil, nem aparece. Segunda coisa que esse texto, de maneira muito singela, quase infantil, nos ensina, que quem luta para decidir, depois não larga nunca. A isso eu também vejo a vida inteira. Aquela pessoa, meu Deus, eu vi pessoas que tiveram que encarar pai, mãe. Eu me lembro da história de uma moça lá na igreja presbiteriana de Manaus, que o noivo acelerou na rua da igreja e falou, decide se você vai ficar comigo ou se você vai ficar aí na igreja do Caio, que era assim que ele chamava a igreja. Eu estava convertido há um ano. E aí ela falou, eu vou ficar com Jesus. Aí ele abriu a porta e deu-lhe um pontapé, que ela saiu rolando pelo asfalto. Eu vi pessoas encararem maridos idiotas, mulheres chantagistas, eu vi tanta coisa. Eu vi filhos serem expulsos de casa e passarem por perrengues enormes para decidirem. Mas quem luta para decidir, depois não larga nunca mais. Eu continuo falando com eles até o dia de hoje, vai fazer 50 anos. Estão firmes, não voltaram atrás, nunca mais. Quem luta para decidir, depois não larga nunca. Você pode repetir comigo? Quem luta para decidir, depois não larga nunca. E por último, olha só o que vem aí para você guardar. A conversão de certas pessoas nos condenam. Não foi isso que Jesus disse aqui? A conversão dos publicanos e das meretrizes condenou vocês. A ida do filho número 2, o que disse que não ia e depois foi, condena aquela simpatia inoperante do filho número 1, que promete, promete e não faz.
promete e não faz. A conversão de certas pessoas nos condenam. E hoje em dia, a coisa mais chocante aos meus sentidos é ver que as pessoas mais de Deus que eu conheço não pertencem a nenhum grupo religioso. Nenhum. As mais humanas, as mais generosas, as mais corajosas, as mais valentes, as preocupadas com as causas mais nobres, com as defesas mais sublimes, com a agenda de Deus, com a agenda do Evangelho, não são padres, nem pastores, nem cristãos, muitas vezes. Algumas vezes são cristãos que se afastaram da religião, de traumatizados que ficaram, ou porque estavam chutando tudo para o alto até que encontraram o Evangelho e descobriram que eles podiam viver de outra forma. Essas pessoas que frequentemente são odiadas pelos crentes, são seres aborrecíveis aos sentidos dos cristãos, muitas vezes são as pessoas mais parecidas com Jesus, mais parecidas com o Evangelho. E são pessoas que aprendem. Isso é que é mais extraordinário, elas aprendem. Elas ouvem algo, elas consentem, elas pensam, elas sofrem, elas lutam, mas no fim elas se rendem. E depois que elas se rendem, elas se engajam. E depois que elas se engajam, elas fazem como algumas mulheres fizeram nos evangelhos. Pegam o melhor de suas economias feitas ao preço de gemidos falsos, de gozos mentirosos e de sexo mecânico, remuneradas e transformando aquilo em bens, em perfumes, em aloés, em ungüentos, que eram commodities preciosas da época, vêm, quebram e derramam tudo na cabeça de Jesus. Tudo. Arrependimento grato, gratidão arrependida. E são pessoas que, pela própria continuidade da vida, nos condenam. A nós que somos principais dos sacerdotes, que somos os reis do exemplo, que somos os acadêmicos, os que compreendem e interpretam a Bíblia, ou ensinam a viver, e que passamos a vida inteira ensinando os outros e nós mesmos não vivemos. Nem sabemos o que ensinamos, nunca provamos a palavra como verdade e a verdade como prática. Nunca. Por isso nós somos condenados, como Jesus disse. Os de Nínive vos condenarão. A rainha do sul, que veio da Etiópia ouvir a sabedoria de Salomão, condenará vocês, se vocês não estão ouvindo aquele que está aqui, que é maior do que Salomão. Certas conversões nos condenam.
Jesus, eu quero pedir que essa palavra, que essa boa nova, porque toda exortação da verdade é boa nova, é chance de conversão, de arrependimento, de mudança de mente, de vida, de atitude, de propósito. Pode alterar tudo pela decisão que se tome agora, que se tome hoje, que se tome neste instante eterno. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém.